1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Depois de tudo que foi falado hoje, falado essa semana, temos que recordar esta palavra. Amém? Amém. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler e deixa eu dizer, a minha tradução é diferente da de vocês. Tá bom? Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto de Timóteo, que Paulo vai escrever para Timóteo, todos aqui sabem e conhecem, entendem bem, que a nossa Bíblia, ela tem uma linda divisão. O Novo Testamento começa com os Evangelhos, temos Atos dos Apóstolos, aí tem as cartas de Paulo pastorais, que ele envia para igrejas, e tem as cartas que ele envia para pessoas em específico. E Timóteo era uma das pessoas que andava junto com Paulo, discípulo de Paulo, aprendeu com Paulo e estava exercendo o ministério. Paulo vai dizer para Timóteo que o Espírito afirmava que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitas pessoas apostatariam da fé. Agora, o que é apostatar da fé? Imagine só que você, que talvez não precisa nem ter nascido, mas que tem pelo menos 15, 20 anos de fé, um dia olha para um lado, olha para o outro e diz: eu não quero mais servir a Cristo, eu quero deixar Cristo, não quero mais viver com Cristo e nem para Cristo. Você está se apostatando da fé. Mas em nome de Jesus, essa palavra não vai recair sobre você. Quando Paulo ele vai dizer que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos iriam se apostatar da fé, ele também dá os motivos disso. Ele diz que as pessoas vão se apostatar da fé porque estão obedecendo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então Paulo está falando aqui para Timóteo que nos últimos dias as pessoas abandonariam a fé simplesmente porque teriam aprendido ou estariam aprendendo ensinamentos demoníacos, ensinamentos totalmente distorcidos da palavra. Aí ele vai além, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Paulo está dizendo que por conta da hipocrisia, por conta da mentira, por conta dos falsos testemunhos, por conta da mente que está voltada para aquilo que é mal, as pessoas iriam abandonar a fé em Cristo. O pior
em Cristo. Paulo está alertando para Timóteo: meu filho, vai acontecer algo terrível, vai acontecer algo totalmente triste. Muitas pessoas vão se afastar do Evangelho. Eu não estou dizendo para você em se afastar da igreja. Não estou falando para você em afastamento do departamento. Não! Eu estou falando em se afastar de Cristo. Eu estou falando em abandonar a fé em Cristo. Infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, eu posso dizer para você que todos esses acontecimentos que rodeiam o nosso mundo estão detalhados na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor diz que muitos iriam se apostatar, mas Jesus disse várias e várias coisas que aconteceriam nos últimos tempos: peste, terremoto, guerra, fome, doenças, grandes calamidades aconteceriam no mundo. Aí Paulo, ele vai detalhar mais ainda. Paulo vai ser mais enfático ainda quando ele manda a segunda carta para Timóteo. Paulo manda uma segunda carta para Timóteo, e na segunda carta ele diz que os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Então Paulo, ele vai dizer que nos últimos dias, nos últimos momentos, a carne, ela vai começar a reinar de uma forma tão terrível. E tem mais: Paulo não está falando a pessoas que estão no mundo. Paulo está falando de pessoas dentro da comunidade cristã. Em outras palavras, a igreja. Pessoas que estão se afastando da verdade e trazendo para si os próprios pensamentos, doutrinas de demônios. Nos últimos dias, terríveis coisas iriam acontecer. Paulo está dizendo, Paulo está ensinando, Paulo está falando que aconteceriam grandes e terríveis coisas, grandes e terríveis coisas, catástrofes, coisas terríveis. Imagine as pessoas abandonando a fé, se esquecendo de Cristo, colocando os seus próprios interesses, os próprios pensamentos, as próprias vontades. O apóstolo João, na sua carta, vai dizer: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo constituiu-se inimigo de Deus, e aquele que diz ser amigo de Deus constituiu-se inimigo do mundo. Então nós precisamos, como igreja, entender que, embora nós estejamos dentro de um espaço sideral chamado cosmo ou terra, nós não pertencemos ao mundanismo. Nós não pertencemos às coisas mundanas. O apóstolo Pedro vai nos dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Aleluia. Daniel, no seu livro, no capítulo 1, ele vai narrar e vai dizer que logo quando começou, quando Nabucodonosor veio e levou jovens cativos para a Babilônia, quando chegou lá, estava lá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel. Aí o rei colocou que eles teriam que comer, colocou que eles teriam que beber por um período de 3 anos. Agora preste atenção o que aconteceu. A primeira atitude que eles fizeram
foi mudar o nome deles. A primeira atitude que eles tiveram na Babilônia foi mudar o nome de Daniel, foi mudar o nome de Ananias, foi mudar o nome de Misael e o nome de Azarias. Perceba bem, eu vou repetir para você entender. Quando eles chegaram na Babilônia, foi mudado os seus nomes. Daniel recebeu o nome de Beltesazar, Ananias recebeu o nome de Sadraque, Misael o nome de Mesaque e Azarias o de Abednego. Preste bem atenção, eles mudaram o nome deles. Quando eles vieram de Judá para a Babilônia, eles tinham nomes judeus, nomes do seu povo, nomes da sua origem, nomes que representavam quem eles realmente eram. Quando chegaram na Babilônia, na Bíblia mostrando como o sistema mudando, foi mudado os seus nomes, foram mudados os nomes dele, foi mudadas as refeições dele. Sabe por quê? Porque o mundo é assim, o sistema mundano é assim, ele tenta denigrir a nossa identidade. Cristão não pode perder a sua identidade, cristão não pode perder a sua alimentação. Qual é a alimentação do cristão? É a palavra. Glória a Jesus. Como cristãos, nós precisamos entender que se nos finais dos tempos as pessoas iriam se apostatar por conta de doutrinas erradas, por conta de pensamentos errados, por conta da concupiscência da carne, por conta da concupiscência dos olhos. Precisamos entender que como igreja nós não podemos nos dobrar a isso. Nesses dias agora, houve uma notícia no jornal que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã. Tudo isso no Oriente Médio. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria reino contra reino, nação contra nação, é filho contra pai, é irmão contra irmão. E nesses últimos dias os jornais não passam outra coisa. É pai matando filho, é irmão matando irmão, nação se levantando contra nação, pessoas abandonando a fé. O que é preciso para a igreja abrir os olhos e entender que Jesus está voltando, que Jesus está às portas e brevemente vai soar a última trombeta. E quando a trombeta soar, de acordo com o Apocalipse, a esposa e o Espírito dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. O Espírito diz: certamente venho sem demora. Aleluia. Jesus, ele está voltando. Os acontecimentos que vemos, as coisas acontecendo, as profecias se cumprindo, nós precisamos entender que os dias estão se findando, os dias estão se acabando, a mentira está reinando, a idolatria está reinando, as traições estão reinando. Tudo está acontecendo de acordo com o que a palavra ensinou, com o que a palavra dizia que aconteceria. O que é preciso para que nós venhamos abrir os olhos e estarmos preparados? Há uma coisa que você precisa entender: você não tem que se preparar, tem que estar preparado. Há um versículo na Bíblia que diz que estarão dois do campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão os dois dormindo juntos, um será levado e o outro deixado. Agora eu quero abrir um parênteses aqui para você entender. Não quer dizer que o marido vai subir e a esposa vai ficar, ou que a esposa vai subir e o marido vai ficar. Não é isso que o versículo está falando. O que os versículos estão dizendo é que a nossa salvação é individual.
E nós precisamos entender que Jesus, Ele está voltando. Vamos para o texto. A hipocrisia dos que falam mentiras, consciência cauterizada, proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Paulo está dizendo e nos ensinando, alertando para nós, que nesses últimos dias, coisas aconteceriam. Nós temos que estar com os olhos atentos, estarmos ligados, prestando atenção nesses últimos acontecimentos, porque a palavra está nos ensinando, a palavra está nos dizendo, já foi cantado aqui, já foi pregado aqui, já foi falado aqui sobre todos esses acontecimentos. Mais uma vez o Espírito Santo está nos alertando. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos. As profecias estão se cumprindo. Vamos para a Bíblia. Apocalipse, livro do Apocalipse, no capítulo 22. Versículos 6 e 7 diz: Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Verso 7: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ainda em Apocalipse, no capítulo 1. É assim que você quer? Pois vamos lá. Ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Versículo 7: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina que o tempo está chegando. O tempo está próximo. Aí, Jesus, no capítulo 3 do livro do Apocalipse, no versículo 20, Jesus vai dizer para a igreja: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. Vamos para a Bíblia. Ai, Jesus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 16 e o 17, ele nos diz assim, olha só, ai Jesus Cristo, como é linda a tua palavra, oh glória, olha o que nos diz, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Vamos para a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 em diante, nos diz assim, melhor 51: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por quê? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que corpo mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, Jesus está voltando, mas para que o bolo fique lindo, bem enfeitado, meu aniversário está chegando, dia 23 de março, se quiser dar presente, estou aceitando. Para que o bolo fique lindo, bem confeitado, eu disse para vocês aqui o que João falou. Eu disse para vocês aqui o que Paulo também falou. Oh meu Deus, mas agora eu vou mostrar o que o nosso Senhor Jesus falou. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar vocês aonde eu estou, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus está voltando. Recapitulando, nos últimos tempos vai haver apostasia, vai haver o desamor, o amor vai se esfriar, o pecado vai multiplicar, vai aumentar, mas a promessa é real, porque Jesus disse assim, para encerrar: passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, porque as minhas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? E graças a Deus.